Como adequar a melhor opção de alimentação de acordo com os recursos da propriedade? Como simplificar a dieta animal na propriedade, no sítio, na fazenda? É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você usasse o espaço para discussão para colocar as suas opiniões, isso é muito importante, e que ativasse o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então vamos retomar o assunto. Como ajustar e como simplificar a alimentação dos animais numa propriedade de pecuária bovina de corte. Bom, então vamos começar pelo começo. A primeira coisa necessária é que você, se você não faz ainda, é que você implemente um diagnóstico para você conhecer todos os recursos que você tem à disposição, área, forrageiras, fertilidade do solo, capacidade produtiva, certo? Faça essa análise ou esse diagnóstico para quê? Para poder planejar essa propriedade, para que você possa então estabelecer parâmetros e planejar os passos, quer sejam de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então você vai ter que planejar ações de curto, de médio e de longo prazo. Eu estou falando de alimentação. Por quê? Porque o principal insumo que nós precisamos dentro da fazenda, dentro do sítio, é o alimento, para manter os animais produtivos. Então você precisa fazer esse diagnóstico e esse planejamento. A partir desse momento, com certeza, o teu planejamento vai mostrar que tem algumas coisas que são fundamentais para você implementar e simplificar a alimentação dos animais na fazenda. A primeira delas, com certeza, vai ser a melhoria relacionada às pastagens, quer seja recuperação, renovação, integração com lavoura, enfim, para que as suas pastagens sejam mais produtivas. Recuperação de fertilidade. Então esse com certeza vai ser o ponto de partida. Por quê? Porque esse é o alimento base no sistema de produção de bovinos de corte. Em seguida, com certeza, o teu planejamento, se você pretende continuar incrementando a produtividade, ele vai te mostrar que provavelmente você vai ter que buscar uma produção forrageira mais intensa. E aí você terá que passar para a produção vertical de forragem. O que é a produção vertical de forragem? É a produção das forrageiras para corte, quer sejam para a alimentação ou fornecimento verde, quer seja para a preservação, principalmente na forma de silagem. Então aí já é uma segunda etapa. E por que isso é muito importante? A produção vertical. Porque você não terá o pastejo dos animais nessa área. E, consequentemente, você vai usar plantas que têm uma alta produtividade e terá a possibilidade de ter um número muito maior de animais e de estabelecer um planejamento forrageiro ou um orçamento forrageiro muito mais robusto, que te dá condições e que te dá espaço para você trabalhar a carga animal dentro da sua propriedade. Então, com certeza, esse vai ser o segundo passo. Então, agora, de posse de uma pastagem produtiva e de posse de uma área de produção vertical de forragem, você tem condições de ter um orçamento forrageiro que vai melhorar muito a produtividade por hectare da sua propriedade. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o uso estratégico da suplementação, para que você possa fazer as compensações necessárias para continuar produzindo mais quando ocorrer deficiência de algum tipo de nutriente ou de alguma coisa nesse teu sistema de produção de forragem. E aí então entra a suplementação estratégica, que pode ser a suplementação feita com várias possibilidades, quer sejam de produtos comerciais, de suplementos ou até mesmo de coprodutos. Você pode usar. Muitas vezes nós usamos um alimento só para fazer a suplementação, né? Então essa é uma próxima etapa. Então vocês vejam que nós temos que depender o mínimo possível da importação de alimentos. Nós temos que otimizar, incrementar a produção de alimento dentro da propriedade. E quando eu falo de produção vertical de forragem, eu não entrei aqui em detalhes que poderia ser, inclusive, a produção de grãos. Mas, normalmente, é muito mais interessante produzir a forragem, né, e adquirir o grão de fora da propriedade. Então, essas estratégias, elas vão facilitar e vão simplificar as coisas em relação à alimentação dos animais nas propriedades.
E quando eu falo de coprodutos, você tem que avaliar os coprodutos disponíveis na sua região, né? Porque muitas vezes, com 1 ou 2 coprodutos disponíveis na região e com o uso de algum produto comercial, um núcleo, por exemplo, você pode fechar um alimento, um suplemento, uma ração necessária para melhorar a produtividade do seu imóvel. Então é dessa forma que nós simplificamos. Nós não precisamos de ficar buscando pelo em ovo, nós não precisamos ficar buscando chifre na cabeça de cavalo, nós temos que fazer aquilo que é o mais simples e passo a passo. Tem pessoas que me procuram, professor, eu quero usar tal aditivo, será que vai melhorar a produtividade da minha propriedade? Aí quando você vai ali, visita a propriedade, você vê que tem uma falta absurda de forragem para os animais, né, de alimento, e a pessoa às vezes está preocupada com o final da pirâmide. Porque quando nós, nutricionistas, construímos a pirâmide dos alimentos e de tudo que nós usamos na alimentação, nós vamos ter uma pirâmide e lá no cume da pirâmide é que estão os aditivos, estão os melhoradores de desempenho, né? E na base da pirâmide nós temos as pastagens, as forrageiras de corte, enfim. Então nós temos que ir subindo degrau a degrau dessa forma. E é óbvio que eu espero que lá na frente você tenha um nível de complexidade tal na sua propriedade que aí você vai depender de inúmeros elementos externos, né, para aumentar a produtividade. É porque eu vou entender que você já fez toda a lição de casa e tudo que você poderia produzir dentro do seu imóvel você já produz, né? Então é dessa forma que nós simplificamos a alimentação dos animais na propriedade e viabilizamos, né? E viabilizamos a alimentação da forma mais econômica. Eu espero você no meu próximo vídeo e eu gostaria que você visitasse a minha página na internet, porque eu tenho muitos recursos ali, e-books, eu tenho muito material que você pode baixar, que você pode usar aí como instrumento de apoio aí para as suas decisões e para o seu conhecimento técnico, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo.